Olá, sejam bem-vindos ao Wincast. Olha, esse projeto já tinha sido iniciado lá atrás, parei e agora estou muito feliz de poder estar retornando. Nós vamos retornar, na verdade, para falar não só de histórias de sucesso, mas também de derrotas que todos nós temos na vida e que nos fazem melhor. Se você ainda não está inscrito no canal, faz o seguinte, se inscreva, nos siga. E hoje eu estou aqui com o Dr. Vinícius Bicalho, advogado de imigração, focado na imigração nos Estados Unidos, mas mais que tudo, eu sempre digo, um amigo e uma pessoa que cuida de pessoas. Então, doutor Vinícius, é a primeira vez e única que eu vou te chamar de doutor porque já somos amigos. Me conte um pouco quem é o Vinícius Bicalho. Felipe, é um prazer estar aqui. É muito bom bater um papo com quem a gente admira profissionalmente, mas, sobretudo, pessoalmente. Tenho você como um grande amigo. Felipe, o Vinícius é o marido da Ana Paula, o pai do Guilherme e da Giovana, enfim, e um advogado apaixonado. Eu falo que eu sou um felizardo de trabalhar numa área que eu me identifiquei tanto. Até porque, quando eu optei por fazer direito, como filho de médico, a minha primeira opção era medicina. E uma semana antes da inscrição no vestibular, eu fiz a alteração do curso. E sou muito feliz com o que eu faço, que eu tenho a oportunidade de participar de histórias de famílias. E é isso que me motiva todos os dias. Que legal. Nós já tivemos esse papo antes e, sim, você é um empreendedor. Você é um advogado, mas acompanhando a trajetória do seu escritório, da sua empresa, você é um empreendedor. O que te fez começar essa jornada empreendedora? Felipe, eu tenho dois pais ricos, né, da história do pai rico e pai pobre. Quando eu fiz o meu primeiro estágio no curso de Direito, eu fui trabalhar em uma construtora. E essa construtora tinha dois sócios engenheiros. E eles eram talvez uns 10 ou 12 anos mais velhos do que eu muito jovem, eles também muito jovens. E eles tinham algumas características que eu admirava bastante. Primeiro, sempre falava a verdade. Parece um clichê, mas isso é fundamental no mundo dos negócios. Eu via que, mesmo nas situações controvertidas, eles não passavam situações desconfortáveis, porque a verdade estava na mesa. Segundo, eles eram muito transparentes no trato com todo. E a terceira característica, que é algo que eu admiro demais, era a autoestima deles. Tudo que eles tinham que fazer, apesar de ser uma construtora pequena, eles falavam, nós vamos fazer igual ou melhor do que os outros. E eu via que isso inflamava o time, a equipe. E daí surgiu uma relação profissional ao longo de todo o meu curso. No final, eu me tornei sócio deles em uma imobiliária. E chegou um determinado momento que eu tinha que optar ou seguir como advogado ou continuar nessa sociedade. E eu resolvi seguir na minha carreira como advogado. Foram meus primeiros clientes, ou seja, o cliente número 1 da Bicalho. São clientes até hoje e são amigos. Então, são pessoas que eu falo que eu devo muito da minha trajetória a eles. Inclusive, no meu aniversário de 40 anos, me pediram para fazer um discurso, um deles estava lá e eu me emocionei bastante, porque quando a gente está começando a nossa jornada empreendedora, ter uma boa referência é fundamental. E o meu pai, apesar de ser o meu melhor amigo, um cara fora de série, uma pessoa que eu admiro demais, extremamente íntegro e ético, e eu falo que eu tenho muito orgulho de ter o mesmo nome do meu pai, que as pessoas, na hora que eu falo meu nome, lembram do meu pai, mas meu pai não é um empreendedor. Ele é um médico de carreira, que tem uma carreira brilhante, mas ele não é um empreendedor. Ele é um grande técnico da área dele. E ter essas referências foi fundamental na minha jornada. Eu não tenho dúvida alguma. Bacana que você falou isso, porque nós temos muitas semelhanças, e meu pai também é meu melhor amigo, meu maior mentor. Só que quando eu resolvi empreender, meu pai foi executivo a vida toda. Então ali eu percebi que ele não deixou de ser meu melhor amigo, não deixou de ser meu mentor para diversas coisas, mas para empreender eu precisei buscar mentores. E você citou uma coisa que eu falo bastante. É muito importante nós termos pessoas que nos acompanham e nos ajudam na nossa trajetória. E é interessante porque tem umas que ajudam no início, tem outras que ajudam durante, tem outras que entram na nossa vida e saem, mas colaboram bastante. E eu digo o seguinte, a nossa vida ela é feita de altos e baixos, a vida de todo mundo. Qual a diferença de quem tem sucesso? É que você sabe quando está começando a descer e não deixe lá no fundo do poço. Essas pessoas nos ajudam a voltar a subir rapidamente. E quais foram os aprendizados que você poderia trazer para a gente nessa sua trajetória empreendedora?
Felipe, um ponto que eu entendo como fundamental para o empreendedor é não feche portas. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, vou citar um exemplo. Eu já tive a oportunidade de ajudar profissionais que eu era estagiário. Então, isso me fez refletir que a vida, ela, como você muito bem colocou, ela tem altos e baixos. Em um momento você está na condição de exigir, outro você está na condição de pedir. E eu vejo que as pessoas, a sociedade de maneira geral, vem se tornando mais agressiva. E quando uma relação ela está terminando, as pessoas falam, não preciso disso mais, e muitas vezes tem uma certa ingratidão. E eu acho que esse é o momento de você fechar a porta com todo cuidado, porque ela poderá ser aberta em outro momento. E tem uma uma história interessante, que esses engenheiros, eu vou citar o nome deles, se não estiverem nos assistindo, vai ser hiper legal, é o Luiz Fernando e o Henrique, são dois amigos. O Luiz Fernando, depois de um determinado tempo, ele resolveu fazer direito. E quando ele estava concluindo o 10º período de direito, ele não precisava, era só a título de conhecimento, extremamente bem sucedido, eu fui professor dele. E foi algo até engraçado, porque estava ali, talvez o meu pai do empreendedorismo, na hora que eu entrei na sala, eu ficava até um pouco sem graça, ou seja, ali eu era o professor dele. Então, a vida, ela é uma ciranda, e que muitas vezes você muda de posição e você não pode ter vaidade ao ponto de fechar uma porta porque você entende que está numa condição e nunca mais vai precisar do outro. E essa é a parte bonita da vida, né? Porque não tem ser melhor ou ser pior. Tem você estar no seu estado de máxima potência e executá-lo no momento certo. É engraçado, você nunca tinha me dito o nome dessas pessoas e nós participamos juntos do evento do Be International, onde a gente tem a chance, a gente pode falar daqui a pouco um pouco mais, você falando de migração, eu falando de estratégia, a gente traz experts falando de contabilidade, falando de compra e venda de imóveis no exterior, e eu tive a chance num evento do Be International de agradecer publicamente a uma pessoa que teve uma participação bem parecida no início da minha trajetória. E, por coincidência, o nome dele é Luiz Fernando. Eu chamo ele de Fernando. E aí você trouxe uma outra palavra que rege a minha vida, que eu acho que faz a diferença nas pessoas de sucesso. E hoje, como mentor de diversos pequenos e médios empreendedores, eu vejo essa palavra presente em quem tem sucesso, que é gratidão. Sim. Eu acho que a gratidão muda tudo. Porque pessoas que não são gratas, elas vivem quase que presas aos problemas. Pessoas que são gratas, elas conseguem não distorcer a realidade, mas olhar o copo cheio. E aí eu trago um outro ponto que eu queria te perguntar. Na minha trajetória, acompanhando empreendedores, eu sempre falo do pilar mentalidade, do pilar vida, saúde, você cuidar da sua saúde, e do pilar de negócios. Vamos falar primeiro de mentalidade. Eu vim do esporte, eu fiz treinamento de PNL com a minha madrinha ainda com 10 anos e eu acredito que isso mudou muito a minha vida empreendedora. Mais até do que as universidades que eu fiz, ter passado por essa transformação de mentalidade mudou muito. Qual a sua opinião sobre isso? O quanto a mentalidade te ajudou nessa tua trajetória? Eu acredito que a mentalidade ela é fundamental. Por quê? Normalmente, os bons empreendedores, eles têm um nível de competitividade elevado. E quando eu falo competitividade, eu não estou dizendo aquela competição predatória. Ou seja, existe uma competição de você contra você mesmo. Eu nunca tive uma referência, eu quero ser melhor do que o advogado tal. Nunca foi isso, mas eu tinha metas. Com 30 anos, eu quero atingir determinado ponto. Com 40, eu quero chegar em determinado lugar. Por quê? É uma competição que eu tenho comigo mesmo. Não dá para você se comparar com outra pessoa, porque muitas vezes essa pessoa ela tem outras características ou ela arranca de lugares diferentes do local que você está arrancando. E eu vejo muito isso quando eu tentei me licenciar nos Estados Unidos. Eu vejo que os próprios advogados brasileiros eles não gostam muito de falar sobre o bar, é algo quase que sigiloso. E todo advogado que fala comigo, que deseja fazer, eu passo as minhas experiências. Até pegando um pouco a minha vocação de professor, falo, cara, eu fiz isso, esse era o meu plano de estudo, faça isso, porque eu acho que nada te vende mais do que você ser admirado. E quando a pessoa tem gratidão com você, ela te admira. Ela sempre vai falar bem de você e vai te vender. Então você vai ganhar indiretamente, apesar desse não ser o propósito.
o propósito é fazer o bem nesse caso. Total, eu estou muito feliz de ter voltado a gravar o podcast. Gente, eu adoro escrever, eu vou anotando tudo. Eu digo que hoje eu tenho a bênção de, ao dar mentoria, eu poder aprender também com os meus clientes. E aí, algumas coisas que você falou aí me chamou a atenção. Primeiro é sempre uma disputa de nós com nós mesmos. Eu digo que nós temos que aprender a atingir o nosso estado de máxima potência. Eu tenho também mentores, e a minha mentora espiritual, eu estava trabalhando essa semana com ela, muito de como descobrir e ajudar as pessoas a acessar o real poder delas. Eu realmente acredito que cada um de nós tem um real poder. O problema é que a gente fica querendo viver o superpoder do vizinho. E aí a gente não consegue e se frustra. Quando você vive, e aí o seu propósito, a sua identidade, o seu ser, e você entende quem você é, o que você veio fazer no mundo, você sempre vai ser a sua melhor versão. Então, eu tenho um programa de mentoria, Vinícius, que eu usei exatamente o framework de Harvard. Harvard, no primeiro ano, ela faz uma desconstrução. Então, no primeiro encontro, eu trago 5 crenças limitantes que o empreendedor, esse programa se chama Win Estratégico. Win, do meu sobrenome Winston, da empresa, e estratégico realmente para a gente desenhar a estratégia. Então, eu trago 5 crenças que os empreendedores normalmente carregam, pelo menos algumas delas na vida, e que se eles desconstruírem, abrem um espaço. Depois, na próxima, eu faço uma reconstrução. Trago hábitos que te tornam o melhor empreendedor. Na terceira, eu trago atitudes que levam a sua empresa para o próximo nível. Você consegue se lembrar de algum hábito que você tenha, que tenha te ajudado? Porque a intenção desse podcast aqui, claro, mostrar o seu trabalho, mas mais do que isso, para as pessoas que estão nos assistindo, que elas possam pegar sacadas. E muitas das vezes eu sei que você vai estar assistindo no carro, na academia. Não se preocupa em pegar tudo que a gente fala. Eu acredito muito numa coisa que um dos meus mentores, o Vitor Damasio, fala, que é uma sacada basta. Então, se uma coisa aqui que a gente estiver falando conectar com você, e lembra só o seguinte, tá? Você está numa canoa. Geralmente o empreendedor, ele é um executor. Só que se você só executar, é como se você remasse só com a mão esquerda. Sua canoa vai girar. Em algum momento, você entende que você precisa também estudar. Só que se você só estudar, você roda para o outro lado. Então, aprenda a executar e estudar. Mas pera lá, Felipe, eu vou andar assim, assim. Ok, mas pensa o seguinte, com o tempo, você faz os dois juntos. Então, qual o hábito que você trouxe na tua vida que você acredita ter influenciado nesse resultado tão bacana que você atingiu? Felipe, o principal hábito, na minha opinião, é a leitura. Eu adoro ler. Muitas vezes você tem a oportunidade em um livro de aprender a história de uma vida, a experiência de uma vida em uma leitura de algumas poucas horas. E eu entendo que o papel da mentoria ele é um papel importantíssimo, porque o que eu falo é que muitas vezes a jornada do empreendedor é solitária. Porque você quer conversar com um amigo, igual nós estávamos falando dos nossos pais, são pessoas maravilhosas. Meu pai é meu confidente, quase tudo, mas nos negócios é algo que muitas vezes não é a realidade dele. Então, ele naturalmente não tem condição de me ajudar nesse ponto. Então, a mentoria, você tem a oportunidade de trocar ideia com alguém que está ali para te ajudar, para te ouvir e para te acolher. Então, acho que isso é fundamental. E uma característica que eu agradeço a Deus de ter e eu tento nutrir todo dia é a minha persistência. Eu sou uma pessoa muito persistente quando eu traço um objetivo, eu não gosto de parar nada no meio do caminho e talvez ninguém me conheça tão bem quanto a minha esposa. E ela, muitas vezes a gente ri, uma vez a gente foi jantar com um casal de clientes e ela falou, poxa, a esposa do seu cliente acha que você acorda para tomar café de terno e gravata. Enfim, ela falou, para esse jogo acontecer, as pessoas não sabem o que tem por trás, né? A abdicação de alguns prazeres da vida pessoal. Óbvio que a gente tenta sempre fazer esse balanço, mas a vida de todo empreendedor ela é sacrificante. E eu vou dizer uma coisa, você chama de persistência, eu concordo. Eu vou só dar um outro nome. É uma disciplina, né? Sim. De fazer o que tem que ser feito. Ter foco e ter a disciplina de fazer o que tem que ser feito. Você trouxe um outro dado que eu acredito que seja o maior problema do empreendedor, que é a solidão. Sim. A solidão do empreendedor ela é muito dura. E eu já errei bastante em momentos tentando resolver sozinho. E muitas das vezes você ter alguém, e a função do mentor não é alguém que
sabe tudo. É apenas alguém que vai te escutar, porque muitas das vezes você precisa do viés de confirmação, mas também aquela pessoa que precisa ter a liberdade para te falar 10 coisas. 7, você vai falar, não, ele não entende do meu negócio. 2, você vai dizer assim, não é bem isso, mas me fez pensar numa coisa que vai mudar meu negócio. E se uma coisa o mentor te falar que fizer sentido, já valeu a pena. Então, essa solidão, eu digo o seguinte, se eu puder dar um conselho, empreendedor pede ajuda. Sim. Porque muitas das vezes a gente alucina. Se a gente decidir tocar violão, a gente vai buscar um professor. Se a gente decidir lutar jiu-jitsu, a gente vai buscar um professor. Agora, a gente decide montar um negócio e a gente faz sozinho. Por quê? E um ponto que eu acho importante, né? Enfim, se você tem um mentor que teve experiências parecidas com a sua, viveu o mundo dos negócios, ele vai ter uma visão ampla e panorâmica. Eu adoro analogia, então vou fazer uma analogia aqui para a gente não perder a característica. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Você já viu, às vezes você está horas ali montando, aí passa um amigo do lado e fala, cara, essa peça ali não encaixa ali do outro lado. Você está tão focado no problema que você não consegue ter a visão do todo. E é importante, muitas vezes, ter alguém que está 2 passos atrás, tem a visão panorâmica, às vezes vai faltar algum detalhe, é o que você falou, pode não ser 100% o correto, mas ela vai te dar a direção e você vai descobrir o caminho. É isso. Eu acho que esse é o ponto. Faz todo sentido. Eu queria trazer esse segundo pilar e dividir uma experiência contigo, que é uma experiência muito nova, tá? Tem meses que eu estou tendo acesso a esse conteúdo, eu vou explicar um pouco por quê. A minha vida ela é dividida em setênios, período de 7 anos. E agora, no dia 8/8, eu fiz 50 anos. Então, eu acredito que eu estou no início de um novo ciclo. E uma pessoa me falou que esse é o ciclo mais importante da nossa vida. Normalmente, eu até crio histórias para estar bem comigo mesmo. A minha filha mais nova, ela perguntou assim, papai, e aí, como é fazer 50 anos? Eu falei, uau, tem que dar uma resposta que faça sentido. Eu falei, filha, vamos falar de decênios. Com 10, 20 e 30, eu não tinha nem você nem as suas irmãs. Com 40, filha, você tinha acabado de nascer, você tinha 6 dias. Eu estava muito mais preocupado contigo do que com o meu aniversário. Com 60, filha, chance que vocês 3 já tenham saído de casa, que aqui nos Estados Unidos elas saem para a faculdade. A minha mais velha já sai ano que vem, a minha do meio sai daqui a 3 anos e a menorzinha vai sair daqui a 8 anos. Ou seja, daqui a 10 anos, chances são que eu vou sentir esse aniversário, que a casa vai estar vazia. E aí eu falei para ela, então 50 anos é o melhor momento da minha vida. E eu realmente acredito nisso, Vinícius. Eu fiz uma viagem para a França, tinham vários amigos, muitos deles falando, se eu estivesse na sua posição, eu não trabalhava mais. Eu falei, gente, eu já fiquei um ano sabático, entendeu? Nós estamos nessa vida para produzir, para gerar impacto, para ajudar pessoas e sempre para estar evoluindo. Isso é uma coisa que eu acredito. E há meses atrás, eu invisto em algumas empresas e eu investi na Natural Quanta. E eu estou começando a ter acesso ao conteúdo de saúde integrativa, que já era um pilar que eu acredito. Não adianta para nenhum de nós a jornada se a nossa saúde não estiver bem. E eu vou contar um caso aqui, como eu falei, não são só vitórias, como muitas das vezes nós somos ignorantes do verbo ignorar. Por mais que a gente estude, muitas das coisas a gente não sabe. Eu tive com o meu sócio, com o doutor Afonso, e eu fiz um exame. E ele falou para mim assim, Felipe, você está estressado? Eu falei, não, estressado eu fiquei em 2009, quando eu passei problema financeiro na empresa. Primeira ignorância, a gente pensa que estresse é apenas problema financeiro. Aí ele, mas me conta, o que você está passando? Eu falei, olha, doutor, minha mãe está num 2º tratamento de câncer, eu tenho desafios nessa empresa nova que eu comprei. Ele falou, claro que você está estressado. Então, assim, eu só estou confirmando que teus exames já me mostraram, seu cortisol está alto. Eu falei, olha, faz todo sentido, porque um dos motivos de eu ter vindo aqui te procurar é que eu sou muito de analisar as coisas. E uma coisa que ficou clara para mim é que quando eu estou estressado, o meu metabolismo ele desacelera e eu ganho peso. Então eu falei para ele, poxa, faz sentido, porque lá atrás, quando eu vendi a empresa, foram 9 meses de due diligence da Price, eu ganhei 10 quilos. E nesse momento, eu ganhei peso também. Aí ele falou, sim, então tá aqui, ó. Mas vamos entender. O que você fez, Felipe? Porque aí a importância da gente ter mentores, da gente procurar pessoas que conhecem o que a gente desconhece. Por quê? Como ex-atleta, o que eu fiz? Opa, chamei meu personal, falei, já vamos nos inscrever num duatlon em dezembro, vamos dobrar minha carga de treinamento. Aí ele virou para mim e falou, olha, claro que exercício é importante, mas a vida toda você
treinou X. Hoje você está treinando 2X, sabe o que você falou para o seu corpo? Se estressa que nós estamos em guerra. Eu falei, uau, é isso mesmo. O que mais você fez, Felipe? Eu falei, eu reduzi a comida. Aí ele falou, legal, você tem um padrão que você come, de uma hora para outra você está comendo a metade. Você acabou de dizer, estamos em guerra, está faltando alimento. Seu cortisol subiu mais ainda. O que mais você fez, Felipe? Eu falei, olha, nesse momento está muito atribulado, eu já percebi que a meditação me ajuda muito. Os meus momentos comigo me ajudam muito. Só que nos últimos 3 meses eu cortei a meditação porque eu estou sem tempo. Ele falou, burrice perfeita. Você conseguiu reunir um pacote de tudo de errado. E é engraçado que logo depois eu fui para um evento com ele em Dallas e passei uma semana sem treinar, comendo em hotel. Quando eu voltei, meu personal falou, o que você fez? Eu falei, já sei. Saí da rotina. Ele falou, não, você deu uma emagrecida. E aí caiu a ficha para mim. Na verdade, lá naquele evento eu voltei a meditar. Eu tive tempo para cuidar de mim. Então, esse segundo pilar é que eu queria te perguntar. Não sei se você já tinha mais esse conhecimento de saúde integrativa, porque eu até meses atrás não tinha. Mas como é que você olha esse pilar da saúde na sua vida? Felipe, é algo... Vou te confessar que eu estou até negligenciando no momento. Eu sempre tentei manter uma atividade esportiva, eu gosto muito de tênis, e era o esporte que eu sempre pratiquei com maior regularidade. E no caso do tênis, ele tinha 2 elementos que eram importantes para mim. Obviamente, o esporte em si, e ele me motivava a melhorar minha performance desportiva. Ou seja, além de fazer tênis, eu corria para conseguir ter uma performance melhor. E o tênis trabalha muito a questão da administração da ansiedade. Eu tenho uma passagem em um campeonato, e, enfim, como alguém competitivo, eu jogo videogame com meu filho, a gente termina brigando, porque é guerra. Sei bem que é isso. Enfim, então o que acontece? Eu estava jogando um campeonato e o jogo estava, salvo engano, 2-2 ou 3-3, e 0,40 eu ia quebrar o saque. Eu falei, poxa, quebrei o saque, confirmo o meu, vou trocando, ganho o jogo. E o que aconteceu? Eu já pensando no game seguinte, 40-15. 40-30, 40-40. Aí eu mesmo viro para mim e falo, resolve esse problema e saia do buraco que você se colocou. Não precisa nem falar o que aconteceu. É vantagem dele, fechou o game, eu desmoronei no jogo. Eu não consegui dormir à noite. E o tênis, ele faz com que você foque no que realmente importa. Não adianta você tentar resolver o problema do futuro, porque o futuro não chegou. E eu brinco que a minha ansiedade é a minha maior virtude e o meu maior defeito. Virtude porque me faz ser cauteloso, muitas vezes antever alguns problemas. Mas, em compensação, 85% das coisas que eu sofro por antecedência, eu não precisaria. Então, o tênis foi um esporte onde eu encontrei a oportunidade de trabalhar a questão de ter uma atividade física que é importante, e eu preciso retomar isso, e trabalhar também a questão da ansiedade, porque o esporte ele é muito lúdico, com as situações que acontecem na vida real, no mundo corporativo, enfim. O que acontece ali é o que acontece nas empresas, só que está totalmente ilustrado ali na prática esportiva. Total. Então vamos lá. Soldado no quartel quer serviço. Então, já que você levantou a bola como mentor, eu preciso comentar o que você falou e eu entendo, porque eu tenho um amigo, um mentorado, que ele estudou muito o equilíbrio de vida pessoal e vida profissional e ele prova que existe só uma vida. É um erro a gente achar, não, a vida profissional está bem, mas a pessoal, você tem uma vida só e que não existe o equilíbrio. Se alguém conseguir a fórmula, vai ficar trilhardário, porque todo mundo busca. Mas o que não pode é deixar desequilibrar. Então, eu quero te dizer uma coisa que muitos momentos da minha vida eu erro também, como estava errando agora com a minha saúde, mas que eu virei uma chave quando eu entendi que, sim, eu trabalho 24 horas por dia. Sim, eu descanso 24 horas por dia. Sim, eu me divirto 24 horas por dia. Por quê? E eu conheço a sua trajetória, sei o quanto sua empresa está em expansão, quais são os desafios que isso traz, mas veja bem, não sou eu te dizendo que é importante. Você já me disse que isso é importante na tua vida. E o que eu vou tentar te ajudar a virar a chave é o seguinte, talvez os 40 minutos ou 1 hora de exercício por dia vai ser a hora mais produtiva de trabalho que você vai ter. Porque você acabou de me dizer o quanto o tênis te ajuda. E o tênis sim, eu vi o Federer falando, né, que a maior virtude é você entender que você só tem aquele ponto que você está jogando. O que você perdeu passou e o próximo ainda não veio. Então, mas o que é a vida? O que é o negócio?
entendeu? A gente se perde em depressão por causa das coisas que aconteceram no passado e em ansiedade com o que vai vir no futuro. Só que o estado de presença é que faz a diferença. Então, meu convite para você é: tenta de uma maneira ou de outra, começa uma vez por semana a retornar para aquilo que você já sabe que te ensina. E você falou uma coisa com os filhos, a minha esposa fala a mesma coisa. Pô, ele não gosta de perder nem para as filhas. Essa é a nossa essência. Eu tive agora uma reunião com a equipe quando eu fui no Brasil e nós marcamos um boliche. E assim, eu fiz tudo para vencer. Aí até um consultor falou: pô, mas não seria melhor ter deixado a equipe vencer? Eu falei: cara, eu não estava sendo eu. Entendeu? Não adianta a gente perder a nossa essência. Se a nossa essência é da competitividade, vamos competir. O que eu tentei ensinar para eles? De que maneira você trabalha a sua mente, porque eu comecei perdendo, entendeu? De que maneira você trabalha a sua mente para virar. E o esporte nos ensina muito isso. Eu também joguei tênis durante 15 anos. Hoje, que eu rompi o ligamento do joelho, eu não estou jogando. Um esporte que eu quero voltar também, que eu comecei a aprender aqui nos Estados Unidos, que me ensinou muito, que eu era avesso, foi o golfe. Porque uma das lições que o meu coach americano me ensinou é que o golfe ele é muito parecido com a vida. Não tem uma jogada, você pode jogar golfe durante 40 anos, nenhuma jogada vai ser igual. Vôlei, basquete, tênis, futebol, tem lugar que você vai bater, que você já bateu outra vez. O campo de golfe, primeiro é o seguinte: por mais que você jogue no mesmo campo, a grama está cortada diferente, está molhada, não está molhada, tem buraco, não tem buraco. Então, assim, e a chance da bola cair exatamente no mesmo lugar, com as mesmas condições climáticas, é impossível. Então, assim, essa é a vida. Você aprende a se adaptar a cada situação. Então, fica aí essa dica para você, entendeu? Como alguém que está de fora, vendo o seu sucesso, vendo a sua agenda, sei como é que você está, começa com uma vez na semana, mas volta para aquele lugar que você sabe que te ensina muito. E uma vez eu estava, aqui embaixo tem a minha academia, e aí, quando tem um intervalo, eu vou lá treinar. Aí eu estava treinando 11h30, a pessoa falou assim: poxa, mas você não acha que é meio coisa de vagabundo treinar 11h30 da manhã? Aí eu falei: por quê? Porque você não está trabalhando. Eu falei: lê do engano. Aqui é a hora que eu estou mais trabalhando, porque 2 horas da tarde eu ia dar mentoria para um dos meus grupos. Então, eu precisava estar refrescando a minha cabeça, precisava estar endorfinando o meu corpo para ser um melhor mentor. Então, esse é um conselho que eu queria te dar dentro desse podcast para todo mundo que está nos assistindo. Nós vamos passar sempre por desequilíbrios, mas não deixa ir para o extremo. Não, essa é a prioridade do momento. Tenha certeza disso. E a torcida está grande. Você só fortaleceu a torcida. Tem esposa, pai, amigos. Que bom, que bom. Olha só, eu queria fazer um desafio. Qual é a pergunta que eu não te fiz ainda que você gostaria que eu fizesse? É a pergunta, só a pergunta. Felipe, o que eu gostaria de saber ou ter sabido aos 20 anos? Uau. O que eu sei hoje? Então vamos lá, Vinícius. Vindo uma iluminação divina, o que você gostaria de ter sabido aos 20 anos? Pois o que eu gostaria de ter aprendido, né, quando da minha juventude, é que as grandes conquistas estão nas pequenas vitórias do dia a dia. A gente passa a vida procurando guru, como aprender inglês em uma semana, como ficar rico em um mês, enfim, isso não existe. Ou seja, as pequenas vitórias do dia a dia é que vai te possibilitar construir uma grande conquista. Vamos falar um pouco mais disso, porque tem tudo a ver com mentalidade, tem tudo a ver com negócio, tem tudo a ver até com pilar saúde, porque a gente falou isso. Dar o primeiro passo, entendeu? Voltar a jogar uma vez por semana são pequenas vitórias. Porque muitas das vezes eu estava conversando com um potencial cliente essa semana e ele chegou aqui indicado por um mentorado. E o mentorado veio junto e fez questão de falar na minha frente: olha, a minha vida mudou por causa dele. E essa pessoa falou para mim assim: deixa eu te falar uma coisa, eu não acredito em mentoria, eu vim aqui só bater um papo porque ele disse que tu é um cara bacana, mas isso para mim não faz sentido nenhum. Eu falei: cara, obrigado. Primeiro, gratidão. Há 7 anos atrás eu conheci esse cara, eu tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos, ele tinha contatos nas lojas de carro, assim como nós, ele também gostava de carro, tinha acabado de comprar uma Ferrari, precisava fazer a revisão, ele me indicou uma pessoa, sem pedir nada, na Ferrari, então eu falei para ele: eu estou aqui, primeiro, já te digo de cara, nem se você quisesse eu te aceitaria, porque eu não vou aceitar a mentoria alguém que não acredita em mentoria. E aí batemos um papo de 2 horas. E eu fui falando muito disso para ele, porque quando a pessoa está perdida, ela mesmo se contradiz. Teve uma hora que ele falou assim: quer saber de uma coisa?
Meu filho, minha mulher, que se dane, eles têm que se virar se eu morrer amanhã. Eu falei, então você está me dizendo que você não tem medo de morrer amanhã. Ele falou, não. 5 minutos depois, ele, não, eu estou comprando imóveis porque eu tenho muito medo de... Eu falei, você está entendendo que você mesmo está se contradizendo? E aí nós fomos evoluindo nesse papo. E o que eu falei para ele foi assim, cara, eu vou te fazer só uma pergunta. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque você não está contente com várias coisas da sua vida. E eu não estou falando isso para te vender a mentoria, não, porque não basta eu te convencer. Você precisa querer. Mas você quer mudar? E aí ele, poxa, eu quero mudar muito. Eu falei, então tudo bem, então vai para casa, reflete e tal. E aí foi engraçado que assim que eles desceram aqui, meu mentorado estava em outro carro, me ligou e falou, cara, ele está impressionado, inclusive está cogitando entrar na sua mentoria, ele já falou que amanhã ele volta a malhar, ele vai mudar a cabeça dele. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara, ele não entendeu que a mudança é muito difícil você sair daqui para cá. Claro. A mudança, assim como a felicidade, ela está um passo a passo. Muita gente fala para mim, o dia que eu chegar no final do arco-íris e pegar meu pote de ouro, eu vou ficar feliz. Você não entendeu. A felicidade está em cada passo que você vai da sua jornada. Então, isso que você falou, para mim, faz muito sentido. E eu tento mostrar para as pessoas. Pensa o seguinte, se a gente quiser parar esse podcast agora e eu começar a falar todos os problemas que eu estou passando e você falar os seus, eles não são mentira. Eles são reais. Mas se a gente virar essa boiada e começar a falar a parte boa, também é verdade. Então, qual é a escolha que você faz? Eu aconselho as pessoas a escolher o lado bom, entendeu? Não é que apagar as coisas ruins que acontecem. Às vezes a pessoa até fala, poxa, Felipe, mas você nunca falou disso. É que eu não fico remoendo as coisas ruins. E eu acredito que se todo dia eu me alimentar de gotas de felicidade, a minha vida vai mudar. Faz sentido? Total, Felipe. Uma vez, eu era adolescente, estava em casa, tinha uma apostila no criado mudo, ao lado da cama dos meus pais, onde meu pai dormia. Era uma apostila, e na apostila tinha uma pergunta assim na capa. Onde está a felicidade? Aí tinha várias imagens. Casamento, comprar carro zero, apartamento na praia, quando eu me formar, enfim, esses fenômenos da vida que a gente coloca a felicidade. E, enfim, ali tinha um texto pequeno, e a moral do texto, resumidamente, era o seguinte: felicidade, ela está onde você quer colocar. Só que nós temos um péssimo hábito de colocar a felicidade onde nós não estamos. É como se fosse aquela história do coelho que tem uma varinha com a cenoura amarrada. A gente sempre coloca a felicidade no ponto futuro. Então, poxa, você, o profissional brilhante, bem-sucedido, bem casado, 3 filhas lindas, poxa, por que a felicidade não está onde você está? Ela tem que estar lá. Óbvio, isso não tem que te deixar estático, sem planos futuros. Essa felicidade ela pode mudar de lugar e você ir levando ela para outros pontos. Posso te responder por que isso acontece? Isso eu aprendi no Date with Destiny, novembro do ano passado, com Tony Robbins. Num dos dias, ele nos explica o seguinte: todos nós vivemos de acordo com valores pessoais e regras. Eu tenho os meus valores pessoais, você tem os seus valores pessoais. Alguns são semelhantes, outros não. E aí ele dá um exemplo, imagina o seguinte, e todos nós, dentro dos valores, nós temos aqueles valores que nos levam para frente e aqueles valores que nos levam para trás. Então, vou dar um exemplo que ele trouxe lá. Imagina que o seu valor, ou o valor de quem está nos assistindo, que leva para frente, seja se sentir amado. Tá? Então, é um valor que te leva para frente, isso é uma coisa importante para você. E um valor que trava a sua vida é raiva. Em alguns momentos, você fica com raiva. E tudo bem, são valores seus que você vive. Você pode mudar, ele desafia a gente a repensar alguns valores ou mudar a escala de prioridade, mas você vive de acordo com seus valores. Quando você presta atenção nisso, você vê que a sua vida é regida pelos seus valores, não pelos meus. Só que, o que determina esses valores? Regras. Quem cria essas regras? Nós. Então, você imagina o seguinte, acontece muito assim, um valor bacana para mim é me sentir amado. Qual a regra? Para eu me sentir amado, o Vinícius tem que gostar desse podcast, a minha família tem que me dizer 3 vezes por dia que me ama, meus amigos têm que me ligar toda semana. Você cria uma regra. Primeiro, um muro muito alto e outro, que não depende de você. O fato dos meus amigos não me ligarem não quer dizer que eles não sejam meus amigos. Apenas eles podem estar com outras tarefas. Agora,
Ao passo que, para os valores que nos travam, a gente cria uma regra assim, basta eu sair daqui, sair com o meu carro, uma pessoa me dá uma fechada, acabou meu dia. Eu estou com raiva, eu quero xingar, eu vou atrás dela, tal. Eu não sei nem se aquela pessoa acabou de perder um ente querido. Então, por que a gente faz isso? Por que para se sentir bem, a gente cria a nossa regra lá em cima e para nos sentir mal, a gente deixa o muro baixo? Então, o que ele nos ensinou? Que é um exercício que eu te sugiro e sugiro para muitos que estão nos escutando. Reescreve seus valores. Valores que te levam para frente e valores que te travam. Vê se ainda é essa prioridade. Eu, quando fiz esse exercício, em novembro do ano passado, eu vi que eu tinha um valor muito alto de ser o primeiro, porque nós somos competitivos. Não é que isso vai sumir da minha vida, mas eu acho que não é mais necessário esse ser um dos top 3, entendeu? Então, assim, já eu mudei, botei outras coisas para cima e aí comecei a trabalhar nas regras. De que maneira eu faço o seguinte, se um valor para mim hoje, que está nos top 3, eu já falei aqui, é gratidão, para eu me sentir grato, basta eu fazer uma coisa boa para alguém no meu dia. Ou seja, muro baixo e não depende de um terceiro. Entendeu? Ah, Felipe, você vai parar nisso? Não, eu vou tentar fazer 10 coisas boas. Se alguém reconhecer, legal, mas eu não vou condicionar a minha gratidão a terceiros ou a um muro alto. Em contrapartida, coisas que me freavam, aí eu botei um muro lá em cima. Então, se raiva é um sentimento que quando eu sinto, eu não gosto de quem eu me torno, para eu sentir raiva, o Vinícius tem que me xingar, minhas 3 filhas têm que me xingar, meus amigos têm que me xingar, eu tenho que me sentir um cara ruim, eu tenho que desistir das coisas que eu estou fazendo, e só depende da gente. E a gente não presta atenção nisso. Quando você faz esse exercício, e eu digo que o sucesso está no simples bem executado. É que a gente sabe, mas não faz. Então fica esse desafio para você, para quem está nos assistindo. Escreve 5 valores que te levam para frente, 5 valores que te freiam. Percebe quais são as regras que você criou. Muda essas regras, sabe por quê? Elas só dependem de você. Ninguém te obrigou assim, não, você vai se sentir com raiva se alguém te fechar. Nós criamos essas regras. Então isso que você falou é muito importante, é uma lição para nós dois, porque claro que a gente descuida, então por isso que eu sou um fã de treinamentos, de mentorias, porque não é que você... Às vezes você até sabe, mas você precisa que alguém te relembre. Sim. E diante disso, assim, eu queria fazer um outro desafio. Eu estou aqui muito na posição de te perguntar, de que as pessoas te conheçam mais. Qual a pergunta que você desejaria me fazer? E ela pode estar em qualquer área. Qual a maior lição que você aprendeu em uma mentoria? Mas você como mentor. Ah, eu como mentor. Você como mentor. Porque quando a gente ensina, a gente aprende muito, também. Muito. Olha, eu gosto sempre de trazer coisas recentes. E essa semana um mentorado falou para mim o seguinte, eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse por você. E aí eu respondi para ele o seguinte, não, é 100% mérito seu. Ele falou, eu sei que o mérito é meu, mas eu precisava de alguém para me mostrar o que eu já sabia. Então, isso é uma lição muito grande, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se prepara, chances são que o nosso ego nos traia. E a gente alucina. E essa pessoa que esteve aqui essa semana falou o seguinte, olha, tem mais, sabe por que eu não gosto de participar de mentoria em grupo? Porque geralmente as pessoas no grupo não têm nada para agregar, porque eu já sei muita coisa, eu sou muito bom. E eu falei para ele assim, cara, vou te dar um exemplo, tá? Não vou nem falar do meu grupo. Se tem uma pessoa nessa vida que me ensina toda vez que eu estou com ela, é o meu afilhado que mora em Alphaville, que é uma criança especial. Dentro da especialidade dele, ele muda a minha vida, porque Alphaville tem muitas ladeiras e eu gosto de caminhar. Todo dia que eu saio para caminhar, ele fala, Dindo, posso ir? E ele tem as limitações motoras dele. E eu falo, pode. E ele pega o triciclo dele. Vinícius, tem ladeira que ele trava, mas ele não para. Ele não para acompanhar o Dindo dele. Entendeu? Então, toda vez que eu estou com ele, isso é uma lição absurda, cara. Se o meu afilhado não para, por que nós vamos parar, entendeu? Então, a mesma coisa que eu falei, que eu ouvi, dando essa mentoria que eu ouvi de feedback, foi uma lição muito grande para mim, sabe? Todo dia a gente tem que acordar e falar o seguinte, escolha melhor seu ambiente, aonde você quer estar, porque é difícil se você for
e nada de errado, mas se você for para um lugar que está todo mundo drogado, chances pequenas de você extrair alguma coisa dali. Mas ao escolher intencionalmente o ambiente que você quer estar, esteja presente. Esteja presente para o que está acontecendo ali. Porque se é para não estar presente, vai embora, cara. Vai embora, vai ficar com a sua família, vai ficar em casa, vai ler um livro, entendeu? Então, esse estado de presença é um desafio constante, tá? Eu posso citar aqui um outro exemplo que aconteceu há 2 finais de semana atrás. Eu paguei um treinamento. Quando eu vou num treinamento, eu tenho 3 objetivos. Primeiro, aprender. Segundo, network. E terceiro, ver se tem algum cliente para minha mentoria. E não tem nenhum problema com isso. Ao chegar lá, era um treinamento que eu já tinha pago 2 vezes. Então, chances são que o conteúdo não fosse muita novidade para mim. Ah, por que você foi então, Felipe? A ideia era botar 10 empreendedores dentro de um navio pequeno de cruzeiro para a gente trocar. Só que de 10 vagas, 7 só fecharam. Só que passou uma tempestade aqui na Flórida e as pessoas ficaram assustadas. Então, só 4 entraram no cruzeiro. Eu e mais 3. Opa, o network já reduziu bastante. E não é azar, mas é a situação. Dos outros 3, 2 não eram empreendedores. Então, não seriam meus clientes. E o que era empreendedor, eu conversei, mas vi que não estava preparado nesse momento. Ainda assim, eu falei o seguinte, pô, que baita chance, 2 noites com pessoas diferentes, aprender, trocar. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou estar presente. E uma experiência legal era que a gente visitava o backstage de cruzeiro. Eu sou um clientaço de cruzeiro, desde as meninas pequenas cruzeiro da Disney. Hoje a gente faz muito outros cruzeiros. Todo ano no Thanksgiving, para não pegar as filas de aeroporto, a gente sai daqui a 1 hora daqui, de Porto Canaveral, Cabo Canaveral, a gente sai para um cruzeiro. Pô, ter a chance de visitar os bastidores foi uma coisa muito legal. E uma das visitas era na cabine do comandante. O que era a visita? Entra na cabine do comandante, conhece tudo, o comandante passa lá, porque ele é o rei, a autoridade máxima, passa lá, tira uma foto com a gente vai embora. E beleza, se é isso que eu tenho, é isso que eu vou aproveitar. Adorei ver a cabine e tal. O comandante chega, tira uma foto e faz o seguinte convite. Vocês querem vir para a sala de comando comigo para eu explicar? Eu falei, meu Deus, ninguém tinha me prometido isso. Mas eu falei, que baita oportunidade, um comandante de um cruzeiro nos dando uma aula. Quando ele começou a aula, que deu 15 minutos, uma das pessoas falou, olha, comandante, a gente está preocupado com o horário, porque eu sei que o navio vai sair. Ele riu e falou, se o navio fosse sair nesse horário, eu não estaria aqui com vocês, eu tenho minhas tarefas. Mas eu adiei a saída de 5 da tarde para as 7, e aí eu digo que às vezes ignorar também é uma bênção. Ele falou assim, vocês sentiram o navio balançar na noite de ontem? Bastante. Ele falou, eu liguei o motor auxiliar e botei estabilizadores. Essa noite vai balançar mais. Por isso eu adiei. As condições climáticas, por causa da tempestade, não estão boas. Inclusive, nesse momento, o porto de West Palm Beach, onde a gente vai parar, ele está fechado. Temos que torcer para ele estar aberto amanhã. Outra coisa, é um dos portos mais difíceis dos Estados Unidos. Se vocês quiserem aprender alguma coisa, acordem mais cedo e vejam a distância que eu passo das pedras. E aí, beleza, deu uma assustada. Ele falou, então eu tenho mais 45 minutos com vocês. E aí volta nessa lição que você me perguntou de você estar presente, de você estar aberto a pedir ajuda. Imagina, ele falou assim, e para nós que somos empreendedores, eu quero trazer aqui. Ele falou, olha, eu tenho um hotel aqui dentro, eu tenho um navio que pode sofrer acidente, eu tenho 500 funcionários que 3 deles fogem para os Estados Unidos por mês, e eu tenho que me entender com a imigração. Eu tenho várias coisas para comandar. Então, eu desenvolvi uma estratégia, um modelo de gestão. E aí ele falou o seguinte, ontem eu fui visitado por um grupo de escoteiras. E uma menina falou, nossa, capitão, você faz muita coisa, né? Aí ele falou assim, não, eu não faço nada a não ser fazer tudo. Aí ela, como assim? Nem pilotar o navio eu piloto. Tá vendo a cadeira da esquerda? É a minha, da direita é do co-captain. Agora, eu tenho que estar orientando e de olho, porque qualquer acidente quem responde sou eu. Qualquer coisa dentro do navio, quem responde sou eu. Eu falei, cara, isso é você tocar uma empresa. É isso aí. Com o tempo, com o seu crescimento, você tem que entender que você começa a fazer menos, mas a responsabilidade é toda sua. Outra coisa que ele me falou, que é o estado de presença. É engraçado que os outros 3 falaram, muito tempo, né, que ele falou com a gente. Eu falei, poxa, que pena que vocês não prestaram atenção. Perderam a lição. Porque foram tantas lições
Uma hora ele brincou e falou assim, quem daqui quer comandar o navio hoje? Aí eu, né? Ele falou, você gosta de barco? Eu falei, eu tenho lancha, tal, gosto de pilotar. Ele falou, olha, sem querer te desmerecer, não tem nada a ver. Porque se passar uma lancha maior por você e tiver vindo uma onda, o que você faz? Eu falo, eu reduzo o motor e corto a onda na diagonal. Ele falou, claro, esse é o procedimento. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem comandos que eu dou no meu navio que ele só responde 17, 20 segundos depois. Então, só que isso é a vida, isso é empreender. Muitas das coisas que a gente está fazendo aqui hoje, a gente vai ver o resultado daqui a um mês. Mas também os riscos que estão chegando daqui a uma semana, nós precisamos antever. Então, é uma lição que eu queria trazer para a gente discutir aqui, essa lição de esteja presente, entenda que todos nós temos muito a aprender, mas a gente só consegue aprender se nos tornarmos ensináveis. Faz sentido isso? Total, total. Comenta um pouco. Na verdade, Felipe, você sabe, durante muito tempo e até hoje eu tenho paralela à minha atividade como advogado, a atividade de professor. E eu nunca aprendi tanto quando eu estudei comparado quando eu ensino. Porque a gente identifica muitas vezes características no outro, que você pode lapidar em você, características que muitas vezes você não tem, que talvez te falte. E a experiência do outro, ela também te ensina muito. Nós não somos donos da verdade. Por mais que você conheça de determinada área, você tem que ter a humildade que o conhecimento ele é infinito e ele é mutável. Então você tem que estar sempre aberto para aprender. Eu falo que toda soberba, toda arrogância, é como o ditado fala, ela precede de fato a queda, né? Porque você tem que estar sempre aberto para aprender. Eu fico vendo hoje, né, como empreendedor, práticas que eu tinha 20 anos atrás são completamente obsoletas. A forma de gerir, de conectar as pessoas completamente diferente do que era um tempo atrás. E os grandes empreendedores são pessoas que, ao longo da jornada, conseguiram se adaptar a essa realidade, essa mutação da própria vida. Então, todos nós somos eternos alunos e temos que estar abertos a aprender. Interessante você me falar isso, inclusive de procedimentos que mudam. E eu posso falar hoje porque esse cirurgião, infelizmente, já faleceu, mas há uns 15 anos atrás eu tive a chance de estar num churrasco com um neurocirurgião, ele tinha 70 e poucos anos, eu estava batendo um papo com ele e tal, então ele foi um dos precursores da neurocirurgia no Brasil, e ele me disse o seguinte, Felipe, o que a gente fazia há 20 anos atrás, 5 anos depois a gente descobriu que matava o paciente, mas essa é a medicina, você precisa evoluir, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar aberto para essa evolução, né? E evolução é uma palavra também que me acompanha muito nessa minha trajetória. A gente precisa entender que somos, apesar de sermos professores, somos eternos aprendizes. E é uma pena a gente tá chegando ao fim, mas antes de terminar, eu queria que a gente fizesse um exercício junto aqui. Qual a palavra ou a frase que, se você pudesse resumir esse nosso bate-papo, você traria aqui para o Wincast e para a nossa audiência? Poxa, eu vou falar uma palavra, reflexão. Uau! Na verdade, eu saí com um exercício de vários pensamentos que eu quero elaborar depois dessa conversa. E, obviamente, não estou falando da questão da atividade física, me despertou várias coisas, aprofundar, enfim. Primeiro, é sempre enriquecedor conversar com você, quando a gente tem a oportunidade do Be International, sem uniforme, sem armadura, a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco do ser humano que está do outro lado. E esse episódio que você falou aqui no início do bate-papo do Luiz Fernando, eu lembro desse dia, foi algo que inclusive me emocionou. E vou fazer uma confissão que nesse dia à noite eu falei com o Renato, falei, Renato, tem algumas características das boas pessoas e a mais marcante é a gratidão. Então, assim, óbvio, a gente conhece o Felipe, sabe a integridade dele, mas ali só confirma o que a gente sabia de você, enfim, e agradecer, porque é sempre enriquecedor esse bate-papo, reflexão é a palavra. Nossa, eu tinha deixado para o final e você se antecipou, não tem como a gente fazer um bate-papo desse sem falar do Renatão. Espero que quanto antes ele esteja aqui também comigo nesse podcast. Pessoas têm características diferentes e o Renato é um cara assim que tem me ajudado muito na trajetória. Você citou um fato aí que o Be International também, para as pessoas que estão nos ouvindo, é aquele evento que eu falei, que nós rodamos no Brasil, já fomos, me ajuda aí, São Paulo, BH,
Curitiba. Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Exatamente. Brasília, Goiânia. Exato. Agora vamos Salvador e Fortaleza. Salvador assim, não, Recife e Fortaleza. Então temos rodado tudo isso. E duas coisas aconteceram no Be International que mudaram minha vida. O fato da Silvana, que é minha colaboradora, ter viajado pela primeira vez comigo e ter falado assim, apesar de trabalhar contigo há alguns anos, passar o dia eu te conheci melhor. E o Renato também fez uma observação muito semelhante, entendeu? Que no primeiro Be International ele falou que fora do ambiente de trabalho ele pôde conhecer melhor a essência do Felipe. Então, mais uma vez, a gente está presente. Uma das coisas que eu comecei a fazer agora também no meu grupo de mentoria, nós fizemos uma caminhada sábado. Eu acho que sair desse ambiente, conhecer mais as pessoas, nos enriquece ainda mais. E aí fica também o meu agradecimento por você ter dito sim. É o primeiro episódio dessa retomada do Incast. Não podia ter sido com uma pessoa melhor. Gratidão, te agradeço pela amizade, pela confiança e tenho certeza que é só o começo. Muitas coisas ainda vamos fazer juntos. Com certeza, seja o primeiro de muitos. Com certeza. Vinícius, muito obrigado. Eu agradeço. Para você que está nos assistindo, muito obrigado. Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa lá o sininho para te avisar. E olha, agora que eu comecei, eu não vou parar. Gratidão.